A madrugada em Caracas não trouxe silêncio. Trouxe uma sensação estranha de suspensão do tempo. As luzes do Palácio de Miraflores permaneciam acesas quando os primeiros rumores começaram a circular entre diplomatas, militares e jornalistas. A Suprema Corte venezuelana havia tomado uma decisão sem precedentes. Enquanto a cidade acordava, o país descobria que Delcy Rodrigues, até então vice-presidente, estava sendo oficialmente ordenada a assumir o cargo de presidente interina da República. O anúncio não veio com fanfarra nem cerimônia pública. Veio como se fosse um ajuste administrativo. Mas todos sabiam que aquilo representava um terremoto político, institucional e simbólico, tanto para a Venezuela quanto para a geopolítica regional. A notícia não falava apenas de sucessão. Falava de ruptura, de poder, de sobrevivência de um regime pressionado por forças externas e internas como nunca antes. O que aconteceu, segundo os comunicados oficiais, foi que a Suprema Corte, controlada por aliados do chavismo, declarou a incapacidade temporária de Nicolás Maduro de exercer a função presidencial após seu desaparecimento forçado do cenário público em meio às recentes ações militares e pressões internacionais. Com base nessa avaliação, determinou que Delcy Rodrigues assumisse imediatamente a presidência interina, concentrando em suas mãos o controle do executivo em um momento de extrema instabilidade. Para a população, isso soou como uma tentativa de impedir o colapso institucional. Para observadores internacionais, soou como um movimento de emergência para manter a continuidade do regime e evitar um vácuo de poder que poderia acelerar uma transição fora do controle do chavismo. A cobertura da mídia de centro, especialmente na Europa e em parte da América Latina, apresentou os fatos com uma narrativa de cautela. Veículos como o 20 Minutos destacaram que a corte agiu para garantir a estabilidade e preservar a ordem constitucional, ressaltando que Delcy Rodrigues é uma figura experiente dentro da estrutura do poder venezuelano, com histórico diplomático e forte presença nas decisões do governo. O tom foi quase burocrático, descrevendo a decisão como uma consequência técnica de um cenário de exceção. A ênfase estava nos procedimentos, nos comunicados oficiais e na tentativa de transmitir normalidade institucional em meio ao caos. Segundo essa linha narrativa, a Venezuela estaria atravessando uma fase delicada, mas ainda dentro dos marcos legais definidos pelo próprio regime. Já a leitura da mídia de esquerda, especialmente europeia, como a do Le Monde, ampliou o foco para além do ato jurídico e mergulhou na figura de Delcy Rodrigues como símbolo do sistema chavista. Ela foi apresentada não apenas como sucessora interina, mas como uma das arquitetas do regime ao longo das últimas décadas. O perfil traçado pela imprensa destacou sua trajetória desde os tempos de Hugo Chávez, sua atuação como ministra, chanceler, vice-presidente e operadora política fundamental na manutenção do poder. Essa narrativa descreveu o episódio como a consolidação de uma elite política que se fecha ainda mais sobre si mesma, numa tentativa desesperada de preservar o projeto bolivariano frente ao colapso econômico, às sanções internacionais e às recentes ofensivas externas. Para essa vertente, a decisão da Corte não é um ato de estabilidade, mas um reflexo da fragilidade extrema de um sistema que se move para sobreviver, não para governar. Do outro lado, a mídia de direita, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, adotou um tom muito mais duro e alarmista. Publicações como o Washington Examiner retrataram a ordem judicial como uma manobra desesperada de um regime à beira do colapso. A narrativa foi clara. A Venezuela estaria encenando uma continuidade de poder enquanto perde controle sobre o próprio território, sobre suas instituições e sobre sua legitimidade. Para essa visão, Delcy Rodrigues não representa estabilidade, mas sim a perpetuação de um sistema que, mesmo ferido, se recusa a aceitar uma transição. O foco esteve menos nos aspectos legais e mais nas implicações estratégicas. A nomeação interina seria um sinal de que o regime entende que a pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos e de seus aliados, alcançou um ponto crítico. No centro de todas essas leituras está a figura de Delcy,
agora transformada de operadora política nos bastidores em rosto visível do poder venezuelano. Sua ascensão ao posto interino acontece em um momento em que o país enfrenta isolamento diplomático, colapso econômico prolongado, deslocamento massivo de sua população e agora uma incerteza absoluta sobre o destino de Nicolás Maduro. Não se trata apenas de uma mudança de nomes. Trata-se de uma redefinição completa da estrutura de comando em um estado que se equilibra entre a sobrevivência e o colapso. O impacto disso não se limita às fronteiras venezuelanas. Na América Latina, governos acompanham com inquietação. O movimento da Suprema Corte é visto como uma tentativa de ganhar tempo, de reorganizar as forças internas, de reconstruir alianças externas e, sobretudo, de impedir que o vácuo de poder seja preenchido por forças que escapem ao controle do chavismo. Em Washington, Bruxelas e Bogotá, o entendimento predominante é de que a Venezuela entrou numa nova fase de sua crise, uma fase mais volátil, mais imprevisível e potencialmente mais perigosa. O que está em jogo agora não é apenas quem ocupa a cadeira presidencial, mas qual será o próximo capítulo de uma crise que já redefiniu a política regional nos últimos anos. Delcy Rodrigues herda um país fragmentado, com instituições desacreditadas, uma economia devastada e uma sociedade exausta. Ao mesmo tempo, herda uma máquina de poder construída para resistir, não para reformar. A Suprema Corte pode ter dado a ela o título de presidente interina, mas não lhe entregou legitimidade popular, estabilidade econômica nem reconhecimento internacional amplo. No silêncio tenso de Caracas, a sensação é de que esta decisão não encerra a crise, apenas inaugura seu estágio mais delicado. A Venezuela entra em 2026 sem saber quem governa de fato, quem controla o futuro e até quando essa estrutura conseguirá se sustentar. O mundo observa, ciente de que cada movimento feito agora ecoará não apenas nos corredores de Miraflores, mas em toda a arquitetura política da América Latina. A pergunta que paira sobre o país não é se a crise continuará, mas quanto tempo o sistema conseguirá permanecer de pé antes que forças maiores do que seus próprios mecanismos internos imponham uma transformação inevitável.